Ele olhou do céu pra mim e me escolheu, mesmo comum e imperfeito como sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti vai te surpreender. E mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até que o dia em que serei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Deus, mesmo que eu tente ainda entender, nada que eu cante para ti vai te surpreender. E mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até no dia em que serei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Teu Espírito me diz, não preciso compreender, não preciso mensurar, nunca foi por merecer. Foi amor, foi teu puro e doce amor. E a mim só resta crer, aceitar e receber, te honrar e te adorar, para um dia conhecer. Deus, tu és o próprio amor. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até que o dia em que serei como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Onde me amastes apesar de quem eu sou. Como imperfeito. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sobre os pés? Vamos convidar as meninas aqui do grupo de louvor, que estarão louvando ao Senhor, e logo após, a nossa irmã Ana Clara já estará com a palavra.
Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Iremos adorar a Deus com o louvor Minha Bênção. É bem conhecido de toda a igreja. E pedimos a vocês que abra o seu coração, abra a sua boca, solte a sua voz e adore ao Senhor juntamente conosco. Porque se você veio aqui buscar uma bênção do Senhor e você tiver fé, você irá embora com esta bênção nas mãos. Porque o nosso Deus, ele se faz presente para nos abençoar. Amém? Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão.
Glória a Deus. Vamos receber a nossa irmã Ana Clara. Com ela está junto a irmã Darlânia e o irmão Giovanni, que estão acompanhando a nossa irmã Ana Clara. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Isso, a nossa irmã Ana Clara, ela é lá da Assembleia de Deus, Acácia, do pastor André, né? Pastor André. Boa noite, meus irmãos. Nossa, mas está muito fraco pela quantidade de pessoas que tem aqui. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém? Agora eu vou dar boa noite para os jovens, os adolescentes. Vamos ver se vocês estão animados. Boa noite, jovens. Misericórdia. Vou ver se os adolescentes estão melhor. Boa noite, adolescentes. Meu Deus, gente. Dá para melhorar, não dá, não? Vamos ver se no Pátio do Senhor fica melhor. A paz do Senhor. Amém. Ah, muito bom. Meus queridos, prazer. Meu nome é Ana Clara. Estou muito grata, muito feliz por estar aqui. Estou me sentindo muito honrada por este convite, pastor. Muito obrigada, tá bom? Como já foi dito aqui, eu congrego na Demóquia Acácias, cujo pastor-presidente é o pastor André Luiz. Né, está comigo ali a irmã Darlânia, o irmão Giovanni, casal idôneo, uma bênção de Deus, intercessores na minha vida. Deus abençoe vocês, amém? E Deus abençoe o pastor Wesley, tá bom? Pelo convite, estou muito grata, espero ser a primeira vez de muitas. Amém? Amém, adolescentes? Amém, jovens? Sem mais delongas, quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias. Nós vamos ler 2 textos e eu quero que você preste bastante atenção. Quem trouxe Bíblia aqui, levanta a mão para mim ver. Amém, glória a Deus. Aleluia pela sua vida. A Bíblia é a nossa maior espada, nosso maior alimento, nosso maior guia. Que bom que você trouxe. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10. Amém? Depois a gente vai ler Neemias, capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Enquanto você acha aqui, eu quero pedir 2 coisas para você. 2 coisas. A primeira, fala com seu colega, seu irmão, seu amigo, seu parceiro que está do seu lado. Fala assim, meu irmão, não converse comigo. Eu vim aqui hoje receber uma palavra, receber um direcionamento e alinhar com a vontade de Deus. No final do culto, talvez a gente vai no lanche. Mas agora, eu vou receber o alimento do céu. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém ou EBD? Amém. Glória a Deus. Muito bom. Eu vou ler aqui a versão Almeida Contemporânea de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra, a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para vos dar um futuro
e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscarei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Versículo 14, eu quero dar uma ênfase maior a esse versículo para o andamento aqui da pregação, que diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Agora nós vamos ler Neemias, capítulo de número 8, versículo do 1 ao 4, que diz assim: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Repete para mim assim: um só homem. Muito bem. Na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras e o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante a porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendido, e o ouvido de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Vamos pular aqui? Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo, todo o povo se pôs em pé. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar? E eu queria, por gentileza, que você permanecesse com a sua querida espada, a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, trouxe uma mensagem aqui, intitulada Os Princípios do Avivamento. Vamos repetir comigo? Os Princípios do Avivamento. Nós estamos aqui diante da história de Neemias. Eu li em Jeremias 29, para que vocês possam compreender o contexto que Neemias está inserido. O livro de Neemias e o livro de Esdras são livros que encerram a história do povo de Israel no Velho Testamento. Vou repetir para você gravar. O livro de Esdras e Neemias encerra a história do povo no Antigo Testamento. E agora, aqui em Neemias, é um livro pós-exílico. É um livro que se dá para contar os fatos históricos pós-Babilônia, pós-cativeiro, porque o povo tinha sido levado cativo pela Babilônia e pela Síria. O povo tinha, os profetas profetizaram, os profetas alertaram, mas o povo continuava nas práticas da desobediência, do paganismo, da idolatria. E o coração do povo de Israel se endureceu, de tal ponto que Deus permitiu que eles fossem entregues e entregou eles na mão de Nabucodonosor. Mas, entretanto, todavia, Deus também deixou uma promessa. Ele usa o profeta Jeremias para mandar uma carta para os cativos que estavam na Babilônia. Essa época do cativeiro de Israel
foi uma das piores épocas, porque Nabucodonosor invadiu, sitiou Jerusalém, Judá, queimou os muros, destruiu os templos, pegaram os tesouros que faziam culto, adoração a Deus e levou para a Babilônia. Só que também o mesmo Deus que permitiu, que entregou o povo de Israel por causa da sua desobediência a Nabucodonosor, usou o profeta Jeremias no capítulo 29 para profetizar a sua volta. E foi o que nós lemos, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14, Neemias, usado pelo Espírito Santo e usado por Deus, vai profetizar e vai falar: olha, passados 70 anos, eu vos trarei de volta à terra a qual eu vos exilei. Eu vou trazer vocês de volta. O cativeiro não é para sempre. Porque o próprio Deus vai usar o profeta Jeremias para dizer: porque os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz, são pensamentos de bem e não de mal, para dar-vos um futuro e uma esperança. A história daquele povo de Israel não ia acabar no cativeiro, porque os pensamentos de Deus a respeito daquela nação ainda tinha muita coisa para acontecer, ainda havia o Messias que havia de vir por aquela nação. Então aquele cativeiro só foi um processo necessário para que o povo se lembrasse de Deus. E eu quero atentar com vocês, adolescentes e jovens, o versículo 14 do capítulo 29. Diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Isso aqui tem uma profundidade, um peso tão grande. Em uma época, pastor Wesley, que nós estamos perdendo a sensibilidade. E como a nossa querida falou, como o nosso querido irmão falou, nós estamos perdendo o ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Mas Deus tem uma promessa. E Ele fala: olha, Jeremias, escreve aí. Fala para o povo: se eles me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado e vou mudar o destino deles. Com quem você tem se preocupado, adolescente? Com quem que você tem se preocupado, jovem? Como está a sua comunhão com o papai? Foi cantado aqui: eu sou teu pai. Eu quero intimidade, é só chamar. Olha como Deus é perfeito, que apesar de tudo, Ele fala para o povo: eu me deixarei ser encontrado. Eu vou facilitar para vocês. Sabe quando um pai vai brincar com uma criança de pique-esconde e ele fica no lugar mais visível, pastor Wesley, e fala para a criança: olha minha filha, olha meu filho, vem me encontrar, mas ele está no lugar visível, é só ele abrir os olhos e os ouvidos para ouvir a voz do pai e deixar ser encontrado. Ele está facilitando para você. Ele está facilitando para você, jovem. Ele quer mudar o vosso destino. Quando nós entramos agora em Neemias, ele serve no capítulo 1 ao 7, a gente vai conhecer a história dele. E ele serve
no reinado Medo-Persa, ao rei Artaxerxes, e ele, nessa época do capítulo 1, ele ainda era copeiro do rei. E quando ele é copeiro do rei, ele recebe uma notícia do seu irmão que vem de Jerusalém. E quando o seu irmão de Jerusalém chega, no capítulo 1, vai perguntar, Neemias pergunta, e aí, meu irmão, qual é o estado? Como está o povo que retornou do cativeiro? Porque, como eu falei para vocês, essa promessa de retornar do cativeiro se cumpre em Neemias, se cumpre em Esdras. Aqui é retorno de cativeiro, aqui é retorno da Babilônia, aqui é retorno do exílio. Então Deus cumpriu sua palavra, Ele trouxe o povo de volta. Passado 13 anos, mais ou menos, que Esdras está lá. E a primeira leva veio de mais de 50 mil israelitas, com Zorobabel, com Esdras. Agora, 13 anos que Neemias passado, Esdras está lá. Neemias agora recebe notícia do estado do povo. E quando seu irmão chega, talvez Neemias pensasse que seria uma notícia boa, porque o povo saiu do cativeiro, sim ou não? Sim, mas o povo estava em grande miséria. O povo de Israel estava em grande opróprio. E aí o irmão de Neemias vai falar para ele, olha, Neemias, os muros estão queimados. O povo está passando necessidade. É como se o irmão dele estivesse falando, não tem honra mais em Jerusalém. Porque muro significa proteção. Os exércitos inimigos não respeitavam mais Israel, Jerusalém, porque não tinha proteção. Neemias, ao escutar isso, ele assenta, ele chora. Neemias, que é descendente do povo que estava no cativeiro, então ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu, ele foi criança no cativeiro, ele foi adolescente no cativeiro, ele foi jovem no cativeiro, mas o cativeiro não corrompeu Neemias. Ele ainda tinha saudade de Jerusalém, mesmo que talvez nunca fosse em Jerusalém, mas ele se lembrava da terra-mãe dele, e ele lembrava que Jerusalém era o sepulcro dos pais dele, e agora ele assenta, ele chora, mas ele não só senta e nem chora, mas ele ora e ele jejua. Talvez eu estou olhando para adolescentes aqui que estão em cativeiros. Talvez o pai e a mãe não servem a Deus, só você. Quantos e quantas realidades nós temos de jovens assim e de adolescentes assim. Mas Neemias é um exemplo claro, que pegou o cativeiro e transformou em uma oportunidade. Ele não aceitou aquele cenário, mas ele se levanta, ele chora sim, porque nós somos humanos, nós somos carne, nós temos sentimentos, mas o sentimento dele não foi a flor da pele que deixou ele paralisado, mas ele vem, ele ora, ele jejua, e ele vai orar a Deus e fala, Senhor, tenha misericórdia de nós, segundo as multidões da tua misericórdia. Agora Neemias deixa de chorar e vai interceder pelo povo, e ele vai falar, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa os pecados do povo, perdoa os pecados do povo de Israel, dos meus pais, Senhor. Esse mês onde que Neemias recebe a notícia era entre novembro e dezembro. Quando no capítulo 2 ele vai voltar-se ao rei novamente, porque ele era copeiro. O copeiro servia os alimentos, experimentava os alimentos para ver se não tinha veneno. Então o cargo dele era de extrema confiança e de importância. E exigia caráter. Porque ele passava, o veneno passava por ele primeiro, antes de chegar no rei. Ele detectava se tinha veneno ou não.
E no outro mês de Nissan, que é entre março e abril, então tem um tempo aí. O rei, ele vai entrar na presença do rei e ele mesmo vai falar no capítulo 2 que ele nunca antes tivesse tão triste na presença do rei. Mas como o rei é íntimo de Neemias, o rei percebe e pergunta: Neemias, eu vejo que você está triste, mas o teu problema e a tua tristeza não é de doença, mas a tua tristeza é na alma. Um Deus que conhece e vela, adolescente, por vocês. Talvez você está servindo um rei na quinta, no domingo. Não sei que dias de culto aqui tem, mas os dias de culto aqui, mas tem uma tristeza na sua alma. E hoje o céu, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: me fala o que você quer que eu te faça. Qual que é o seu problema? O que está te atrapalhando me adorar e me entregar 100% de adoração? Fala para mim, jovem, quais os problemas e tristezas na alma de vocês, que está atrapalhando vocês de me obedecer e seguir o propósito que eu tenho para as suas vidas? Mas eu não quero me alongar muito aqui, porque meu foco agora é Neemias 8. Então, do capítulo 1 ao 7, a gente vai ver Neemias interceder. Nós vamos ver Neemias sendo enviado a Jerusalém como edificador. E o rei ainda dá cartas para ele fazer a grande obra. Nós vamos ver também no capítulo 3 a seguir como Neemias faz a obra em uma oposição ferrenha de pessoas que não ouviram da parte de Deus o que ia fazer, mas se levantavam contra Neemias e contra o povo de Israel, Sambalate e Tobias, e falavam: essa obra não vai terminar. Vocês estão querendo fazer essa obra para ir contra o rei. Eles causavam intrigas, eles causavam contendas. Ah, meu pastor, mas todo líder que decide levantar para edificar, oposição não para. Não para. É como Penina e como Sambalate e Tobias. Devem ter opressão, e eu fico até feliz quando tem, porque quando tem ainda motiva nós ainda mais, não deixa nós acomodar, mas nos levanta e nos impulsiona a continuar, para a obra continuar. Capítulo 6, eles falam: desce aqui, Neemias, para nós conversar. E Neemias fala: eu não vou descer, estou em uma grande obra e não posso parar. Isso é lindo. Em 52 dias, Neemias consegue edificar os muros com aquelas pessoas que se dispôs a ajudar. Um muro que tinha anos e anos que não tinha sido construído, que estava queimado. Em 52 dias, Neemias, mais aquelas pessoas que se dispôs a ajudar, conseguiu erguer. Posso falar uma palavra profética para vocês? Alinhe-se com a visão da liderança. Alinha-se com a visão do seu líder e do pastor. Quando há alinhamento do céu, a obra é feita rápida e é feita com oposição ou sem oposição, é feita rápida. Eu posso profetizar na sua vida? O que Deus tem para fazer na sua vida e na sua casa é rápido. Você sabe o que está precisando? Ser alinhado à visão. Ser alinhado à visão. Capítulo 8. Depois de ter construído os muros, aquele povo não precisava, meus irmãos, adolescentes,
adolescentes e jovens só de muros erguidos. Mas o que aquele povo precisava de mais estima era a renovação espiritual. Era se voltar ao Senhor, a ter um culto novamente. Aquele povo não precisava só de muro, pastor Wesley, mas aquele povo precisava de um avivamento bíblico e espiritual. No capítulo 8, e eu pedi para vocês falarem comigo, quando chegou no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Você sabe o que isso significa? Comunhão. O primeiro princípio que eu quero tratar com vocês de avivamento é comunhão. Não existe avivamento sem comunhão. Não existe avivamento sem alinhamento de visão. Talvez a visão do pastor é ganhar almas, profetizar, fazer cruzadas, encher essas pessoas de não crentes. Mas talvez a de vocês é continuar domingo após domingo da mesma forma. E está muito bom sentar no culto, sentar no banco e não fazer nada. Alinha a visão. Alinha a visão. Você é adolescente e jovem, já sentou com os presbíteros? Você já sentou com o círculo de oração? Eu amo o círculo de oração. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de liderar um projeto chamado Mulheres Vocacionadas, que tem todo tipo de gente, assim, de idades. Senhoras, mulheres, jovens, adolescentes. E eu amo o círculo de oração. E eu amo sentar com aquelas senhorinhas e elas me contarem as histórias do que ela viveu com Deus. Você já sentou com sua líder e perguntou o que você pode ajudar ela? Qual é a visão dela? Já? Ou talvez você está preocupado só com o namorado, só com faculdade, só com coisas terrenas e perecíveis que vão ficar na terra. Mas hoje é dia aceitável e oportuno de alinhar a visão. O princípio do avivamento começa com comunhão. O povo se ajunta na praça como um só homem, pede Esdras: Esdras, traz-nos a palavra. Segundo princípio, meu Deus, me dê graça. Segundo princípio, busca da palavra. O povo faz um púlpito de madeira, versículo 4. E Esdras coloca a palavra nesse púlpito e começa a explicar. E começa a ler. E os levitas começam a explicar. E na hora que ele começa a ler e ele começa a explicar, o povo começa a chorar. Eu me entristeço. E eu tenho certeza que os líderes de vocês se entristecem quando vocês vêm para a igreja num culto como este e talvez a palavra não é o seu maior objetivo. Talvez você tenha tantos objetivos e a palavra está passando despercebida. Mas não tem avivamento sem Bíblia. Não tem avivamento sem palavra. Isso aí que está falando que é avivamento e não tem oração, e coloca a mão na sua cabeça e você começa a profetizar: eu tenho medo, porque quando há oração e palavra, aí que existe um avivamento genuíno. O povo começa a chorar. Você sabe por que o povo começa a chorar? Porque o povo começa a lembrar. E o povo começa a reconhecer os pecados que levaram eles ao cativeiro. E o povo começa a ler a lei do Senhor. Esdras lê e eles choram. Talvez na lei está escrito entre Gênesis e Deuteronômio.
todos os livramentos que o Senhor fez. Ele abriu o mar. Não faltava pão. Tinha maná todo dia, pastor Wesley. Talvez o povo comece a chorar, minha líder, porque eles lembram como eles deixaram esse Deus que sempre cuidou deles. No deserto era coluna de dia e coluna de fogo de noite. Quando o faraó veio com seus carros e com seus cavaleiros, Deus abriu o mar. Esse povo começa a chorar. Como nós abandonamos esse Deus? Quando a comunhão, busca da palavra, há um arrependimento genuíno. Não responde para mim. Responde para você mesmo. Um Deus que tem cuidado de você, adolescente e jovem. Meu irmão e meu irmão atrás também. Desde o seu nascimento. Não tem te faltado nada. Quantos livramentos Ele te deu. Quantas curas Ele fez na sua vida. Hoje você almoçou, você jantou. Não, você vai jantar, mas você tomou café, você almoçou, você tomou café da tarde. Porque Ele enviou o maná. Será que esse Deus não merece nós estarmos nos pés dEle? Eu me pergunto. Senhor, em tempos que a frieza espiritual tem tomado as igrejas, é necessário ter um avivamento genuíno. Mas esse avivamento não acontece do dia para a noite. O primeiro passo do avivamento é nós reconhecermos que precisamos de avivamento. Porque se eu acho que está muito bom, se eu acho que não precisa de mudança, então você não precisa de avivamento. Mas quem acha e tem convicção que pode entregar mais, que pode fazer mais, esse busca o avivamento. Depois que Esdras e Neemias vê aquele choro, ele fala, verdadeiramente veio o arrependimento. E o povo chorava tanto, mas não é choro de remorso. Porque não adianta chorar aqui todo culto e não ter mudança de atitude. Avivamento e arrependimento tem que ter mudança de atitude. Se eu só choro e na segunda eu tô com as mesmas práticas, eu não me arrependi, eu só tô com remorso. Como Judas, que chorou, mas teve remorso e não se arrependeu. E ele morreu, se matou, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Você quer viver um novo com Deus? Ele está aqui hoje para mudar destinos. Ele está aqui hoje para ser um divisor de águas. Ele está aqui hoje para tirar você do cativeiro e para levar vocês a lugares que você nunca jamais imaginou. Mas isso só irá acontecer quando voltarmos a Deus. Neemias vê que o povo está arrependido. Eu já estou finalizando, estou caminhando para o fim. Fazer igual meu amigo Mateus. Nós não podemos falar que já está terminando, que nós conversa demais. Não, nós desenvolvemos uma nova técnica e fala assim: estamos caminhando para o fim. Neemias olha e fala: olha, levantam-se, vão para casa, come e bebe.
E os que não tiverem, vocês repartem. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Depois do arrependimento vem a alegria. Neemias, olha, vocês se arrependeram. E o arrependimento tem que haver uma mudança de atitude. Levanta, muda essa atitude. Deus não quer você chorando para sempre, mas Deus quer você com uma nova atitude. Vá. Porque enquanto vocês vão, a alegria do Senhor vai fortalecendo vocês. Os jovens têm sofrido de depressão, de ansiedade, de estresses, medo e anseio com o futuro, com faculdade, com casamento. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você busca a vontade de Deus e se alinha com a vontade do céu, nada disso é mais importante. Porque disso tudo Ele vai cuidando. Alinhe sua vida com Deus. Tenha propósito de vida. Ora a Deus e fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu necessito ouvir a tua voz. Me mostra o que o Senhor quer comigo na terra. Eu estou cansado de viver as mesmas coisas, Senhor. Quando você reconhecer isso, Ele vai tirar a depressão. Ele vai curar a ansiedade. Você vai ser feliz. Porque evangelho não é facilidade, mas nós somos felizes porque servimos um Deus que é grande e sublime. E Ele tem amor e alegria para nós. Não há avivamento sem oração. Não há. O povo agora ora, tem comunhão, tem palavra, arrependeu. Vem aquele avivamento transformador sobre eles. E esse avivamento que Neemias e Esdras, através do Espírito Santo, produziu no povo, serviu, foi tão grande, foi tão impactante, que serviu para que o povo largasse a idolatria. E para que quando Jesus viesse à terra, Ele encontrasse pessoas piedosas, como Ana, como Zacarias, como Maria, como Simão, como os pastores, como Ana. Pessoas que verdadeiramente serviam a Deus. Uma decisão mudou a história do povo. Esdras capítulo 7, versículo 10, ele decide aprender a lei do Senhor para ensinar a Israel. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele decide não se contaminar com a Babilônia. Jovens e adolescentes que mudaram destinos com uma decisão. O Senhor quer avivar vocês, eu quero orar. O Senhor quer avivar vocês. Mas enquanto vocês não voltarem ao Senhor, Ele não pode mudar o destino de vocês. Mas hoje é dia aceitável e oportuno. Hoje o céu investiu mais um pouco em você. Hoje o céu te deu mais uma oportunidade. E hoje Ele está aqui na Bocaiúva para dizer para vocês: eu estou acessível. Limpa seus ouvidos para ouvir a minha voz. Limpa sua visão para você me enxergar. Eu me deixarei ser encontrado. Em Atos 2 aconteceu o mesmo avivamento. Com os mesmos princípios.
Comunhão, porque o povo estava unanemente em oração com um só propósito. Oração. Palavra, porque Jesus foi o verbo vivo e ele foi assunto ao céu, como os Salmos 24 diz: levantai, ó portas, a vossa cabeça, levantai, ó portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Deus forte e poderoso na batalha. Mas ele deixou, quando ele subiu ao céu 10 dias, e o Espírito Santo de Deus desceu no dia de Pentecostes, no 50º dia, com os mesmos princípios. Você sabe o que isso quer dizer? Que não mudou. O jeito é o mesmo. Se você só é atraído por causa de luzes, você vai sair por causa de luzes. Se você só é atraído por causa de amizades, você vai sair por causa de amizades. Mas quando você é atraído pela palavra, ela te sustenta, ela te aviva e ela te transforma. Jesus deixou uma promessa no segundo avivamento: quando vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Judeia, como em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Deus quer que você seja testemunho. Deus não vai encher você só para você ficar falando labalaia dentro da igreja, mas o avivamento é o encorajamento de poder para cumprir a chamada que Ele depositou em você. Minha irmã, Deus não te ungiu só para você ficar falando língua estranha dentro da igreja. Ele quer algo a mais com você. Seja testemunha. Seja uma testemunha. Seja uma testemunha. Vamos orar. 4 princípios: comunhão, palavra, arrependimento e oração. Busca ao Senhor, meu querido. Adolescente, busca ao Senhor quando você é jovem. Jovem, busca ao Senhor. Busque ao Senhor. Não tenha pressa em casar, não tenha pressa em namorar, mas curte a sua solteirice para o céu. Tem muita coisa para você viver ainda. Não se preocupe, seu coração tem muita coisa para você viver com Deus. E eu não estou falando isso porque eu não sou jovem, porque eu sou jovem. Eu sei os desejos que nós temos, mas vence esse desejo com a palavra. Amém? Coloca a mão no seu coração. Posso orar, né, pastor? Grande Deus, hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de visão. Hoje é noite de abrir ouvidos de jovens e adolescentes para ouvir a voz do Senhor novamente. Há quanto tempo esse irmão e essa irmã não é renovado, não ouve a tua voz? Ah, Jesus, eu estou vendo gente chorando, e esse choro, em nome de Jesus, que seja choro de avivamento, de arrependimento. Mude destino, Senhor. Se apresente a Ele, Senhor, de madrugada, em visão, em oração. Se apresente a Ele, Senhor. Deixa Ele te encontrar, deixa Ele te encontrar, deixa Ele te encontrar. Cobre esses adolescentes, Jesus, com teu sangue. Cobre esses jovens com teu sangue, e que eles venham ser testemunhas de Deus na terra, que eles venham ser um Neemias, um Daniel, um Esdras, que mudou a geração deles, Senhor. Uma decisão basta. Uma decisão basta. E adolescente, uma decisão basta. Uma decisão basta. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez neste lugar. E nós te agradecemos porque hoje é um divisor de águas na vida daqueles que decidir estar nos teus pés.
Eu oro para a liderança dessa igreja. Eu oro para a líder desses adolescentes, desses jovens, todas as lideranças das congregações, e que haja alinhamento, e que eles venham ser fortalecidos, e que o Senhor venha dar os materiais. Jesus, como Neemias, o Senhor deu carta, o Senhor deu material, a tua graça foi com eles. Jesus, derrama o material na mão deles, derrama a graça na mão deles, derrama as cartas de liberação na mão deles, e quando vir a oposição, elas venham ser aniquiladas e elas não venham adquirir sucesso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Deus abençoe vocês. Glórias ao Senhor. Quem foi abençoado por essa palavra? Bendito Deus. Como é bom, irmãos, estar reunido para poder ouvir uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Nós precisamos constantemente ouvir a voz do Senhor. E Deus fala de diversas maneiras. E nessa noite falou conosco através dessa ministração tão maravilhosa. Deus continue abençoando a nossa irmã Clara e conduzindo, sempre no ministério da palavra. Isso é uma dádiva, isso é um dom concedido pelo Senhor. Feliz são aqueles que recebem esse dom, porque conseguem comunicar orientações do céu para nós. E que o Senhor continue falando com você, jovem, com você, adolescente. Neste mundo, nós precisamos viver avivados, renovados, cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos disso. E que o Senhor continue conduzindo a vida de cada um de vocês. E que haja uma atitude, uma decisão em servir e adorar o Senhor. Foi o que nós ouvimos aqui. Depende de você, o que você quer para a sua vida. Basta você decidir em obedecer ao Senhor e Ele fará proezas, grandes coisas em vossas vidas. Amém? Quero de coração aqui agradecer aos líderes, aos dirigentes que aqui estão, como também às regentes, você que trabalha com jovem, com adolescente, tanto aqui na sede como nas nossas congregações. E Deus em Cristo abençoe vocês. Não é fácil, né, irmão? Mas tudo que é bom tem um preço, irmão. Se fosse fácil é porque não era bom, né? Tudo que tem um preço, um desafio, é porque é maravilhoso, E que o Senhor continue conduzindo vocês, tá? Eu não vou hoje apresentar, mas eu vi aqui pessoas do Novo Horizonte, do Aparecida, do Pernambuco, do Cachoeirinha, do Zumbi e do Beija-Flor e também do Alto Belo, e aqui do Templo 7. Então, que Deus em Cristo abençoe e recompense cada um de vocês pelo esforço e pela dedicação. Foi o que eu disse, foi o que a Amanda falou. De 10 a uma semana que decidimos fazer este culto. Sabe o que é gostoso? E não precisa de muita... Basta nós reunir no nome dele que ele está presente, irmão. Não precisa de muita coisa não, irmão. Se tivesse muitas coisas, mas o propósito fosse errado, ele não estaria na casa. Quem sentiu ele aqui? Deixa eu ver. Deus em Cristo abençoe. A pregadora ficou sabendo também essa semana, e bondosamente se entregou aí. Deus deu o que era para falar. Olha aí, que bênção do Senhor. Mas agora nós teremos um mês, para nós nos organizar mais, tá? Hoje eu ia servir um açaí completo, não vou poder fazer isso hoje, porque a fábrica fecha meio-dia e eu não sabia. E aí, sábado que vem, se Deus permitir, os adolescentes da sede aqui vão assistir aí um filme, alguma coisa aí com o João, e aí ao término será servido aí um açaí completinho, E aí aquele adolescente que quiser vir participar, basta enviar o nome para Amanda
E assim nós vamos preparar o seu açaí também, tá? Para você assistir esse filme, estar junto com os adolescentes da sede e poder degustar aí. Porque se tem uma coisa boa, é um açaí completo. Que se ele não for completo, ele tem gosto de terra, né, irmão? Quando saiu esse negócio, eu estava lá em Montes Claros, empolgado. Aí eu levei meu menino, hoje é um casado, mas eu levei o menino e sentei com ele. Não coloquei nada, eu achei que era só aquele trem lá, que era outro trem ruim, gente, misericórdia. Aí depois eu descobri que tinha que colocar Nutella, leite condensado, chocolate raspado, granola, banana, morango. Eu, se não é que o trem ficou bom, Geison? O trem é bom. Então, quem quiser participar, sábado próximo haverá uma atividade aqui para os adolescentes do Templo Certo. Quem quiser vir, só enviar o nome para que você também tenha aí a liberdade de receber essa bênção aí, tá? Nós vamos então de pés. Nós teremos um ensaio especial para jovens e adolescentes, dia 8 de setembro. As regentes estão sabendo disso? Das congregações? Sim ou não? Dia 8, tá bom? Teremos esse ensaio especial, porque a Assembleia de Deus em Bocaiúva estará comemorando 60 anos esse ano, e vamos louvar ao nome do Senhor Jesus. Nessa festividade, pastor Albert, do Rio de Janeiro, estará aqui ministrando a poderosa palavra do Senhor. Vai ser uma bênção, irmão. É para Deus sacudir este lugar com poder e graça. Amém? E aí, dia 8, ensaio especial para todos vocês. Lembrando que todo último sábado do mês, nós estaremos com esse trabalho aqui na sede, mas não é um trabalho da sede. É um trabalho de todos os jovens e adolescentes da Assembleia de Deus em Bocaiúva, ok? Não é um trabalho só da sede, não. É um trabalho na sede, mas de todos os jovens e adolescentes. E aqueles adolescentes com mais de 30 que veio, isso aí, não é bom? Sentiu o jovem aí, né? Quando pediu para levantar e sentar, teve uns que falaram, oh, Jesus... Mas você conseguiu, você venceu, levantou umas 2, 3 vezes aí. E vamos continuar aí sendo jovem adolescente com mais de 30 no meio desse povo novo, dando glórias ao nome do Senhor Jesus, tá? Levante assim sua mão ao céu, quero que você ore fazendo ao Senhor uma oração de agradecimento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor, venho te louvar, meu Deus, por tudo aquilo que aconteceu aqui. Quero louvar ao Senhor, Pai, pela vida de cada jovem, de cada adolescente. Quero sim, meu Deus, te louvar pela vida deles e pedir ao Senhor que os abençoe grandemente, Pai. Continue estendendo as tuas mãos, continue conduzindo e orientando, Pai, que o Senhor esteja formando Cristo neles, Senhor. Que a tua graça seja abundante sobre os seus corações. Sim, meu Deus, que o Senhor esteja conduzindo eles em um futuro brilhante, promissor, de uma vida de comunhão, de obediência contigo, Pai, cheios da tua presença. Pai eterno, continue, Pai, os abençoando. Também lhe peço, abençoe a nossa irmã Ana Clara, juntamente com os teus servos, que pôde, Senhor, lhe trazer aqui, que a tua boa mão esteja cooperando com os teus filhos de uma maneira gloriosa. Abençoe o pastor André, que pôde, Senhor, estar liberando e enviando os teus servos aqui nessa noite para cooperar conosco. Que a tua mão abençoe o teu filho ali uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, assim oramos e te glorificamos. Amém. Quem quer convidar a nossa irmã Ana Clara para voltar aqui mais vezes, diga amém. Está vendo que o amém foi mais forte agora? Está vendo? Deus em Cristo abençoe vocês. Leve um abraço para o pastor André, um amigo, né? Cooperei com ele ali em Montes Claros, foi o segundo dirigente ali da congregação que eu pastoreei por 3 anos. Uma bênção de Deus. Oro sempre por ele, para que Deus continue lhe abençoando e lhe prosperando. Sou muito devedor pelo bom serviço que ele sempre prestou na obra do Senhor, e eu fui muito abençoado através da vida do pastor André. Dê nele um forte abraço para mim, tá? E que Deus possa recompensá-lo por tudo. Levante assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. E quem recebe, diga: ide em paz, dando glória a Deus pelo caminho.